Aqui no De Primeira mais um vídeo para você curtir, para você compartilhar, para você comentar também. E a gente vai falar sobre o clássico que se aproxima, né? Estamos na semana de Clássico Capaz, mais uma vez. Tá muito legal isso, a gente está pelo segundo ano consecutivo vivendo esse momento, vivendo essa semana de clássicos. E no próximo domingo, Passo Fundo e Gaúcho se encontram lá no Vermelhão da Serra. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e também nas redes sociais dos nossos parceiros que estão aqui na descrição do vídeo para você seguir eles lá nas redes sociais. Santa Madre Cervejaria, Inteligente Energias Renováveis e Bet77 Apostas Esportivas. Para você apostar, entrar para esse mundo das apostas sempre com moderação, só para se divertir, né, sem se enfiar em dívida aí com as apostas, né? Bet77 é para você ir lá e se divertir um pouquinho. E aí, Cleiton Vasconcelos? Olha, Christian Queiroz também, nossa audiência. E o mais legal, claro que a gente pode até discutir aqui a importância de termos 2 jogos em sequência para o andamento do campeonato, essa coisa toda. Só que acaba concentrando em 2 semanas em que a gente passa a viver ali o clássico, né, de certa forma, Gaúcho, Passo Fundo e Gaúcho, enfim. E a gente está nessa semana, que vai terminar só a primeira semana, porque semana que vem tem tudo de novo, né, porque vai ter o outro clássico já abrindo o retorno da fase classificatória da divisão de acesso. E é muito legal, Christian, porque onde você vai com seus amigos, enfim, com quem sabe que você vive no meio, que você tem alguma informação e tal, as pessoas vêm pedir. Como é que tá o jogo? Como é que estão os times? Né? Elas vêm com essa curiosidade. Sim. O que tu tá achando? Né? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Então são perguntas clássicas que a gente acaba respondendo, seja no mercado, seja em casa, seja com os amigos lá no futebol, enfim, essa coisa toda. Todo mundo quer saber o que tu tá achando, quem é que vai ganhar, quem é que tá melhor, quem é que tá pior, e essa coisa toda, né? E acaba culminando com o jogo, né? Que a gente vai ter esse primeiro jogo, então, no Vermelhão da Serra, e o segundo lá na BH Arena. Expectativa bem legal, viu, Cristiano? Claro que a gente vem já debatendo aqui há alguns episódios o fato que tanto o Gaúcho quanto o Passo Fundo estarem numa parte de baixo da tabela, mas que daqui a pouco pode ser uma parte de cima, dependendo dos resultados dos 2 enfrentamentos diretos. Porque são enfrentamentos diretos, as 2 equipes divididas por 1 ponto, então acho que isso dá um tempero todo especial aos 2 clássicos, a começar pelo próximo domingo. E eu tenho dito, o Cleiton Vasconcelos, que nos próximos 2 domingos, os 2 clássicos, o torcedor do Gaúcho vai torcer para o Gaúcho, o torcedor do Passo Fundo vai torcer pelo Passo Fundo, obviamente. Porém, as 2 torcidas vão precisar estar de mãos dadas, unidas, torcendo contra o Veranópolis. Monsul. Porque o Veranópolis vai enfrentar o Monsul 2 vezes. Se o Veranópolis perde os 2 jogos, que seria o melhor dos mundos para os times daqui, independente do que acontecer nos clássicos, o Veranópolis continua na lanterna, continua no rebaixamento. Então, cada um torcer para o seu nos clássicos e os 2 juntos torcendo contra o Veranópolis. Porque, infelizmente, a situação que chega para esses 2 jogos, o Gaúcho e o Passo Fundo, não dá para não olhar para a parte de baixo da tabela sem se preocupar. E aí o melhor caminho que se tem é esse. É o Veranópolis não pontuar contra o Monson, no máximo fazer 1 ponto, aí, empatar em casa. E aí depois, o Gaúcho e o Passo Fundo aí se resolve a sua vida nos clássicos. Quem vai somar mais pontos, os 2 vão somar a mesma coisa, bom, aí é outros 500. Mas aí já na garantia de que nenhum dos 2 vai começar o retorno como o time rebaixado. Vamos fazer uma conta aqui. No mundo ideal, veja bem, no mundo ideal, com 2 resultados ruins dentro dos clássicos. Isso pode acontecer. Mundo ideal, Veranópolis perde os 2 jogos. Porque até é uma tendência. É uma tendência dentro daquilo que o campeonato já mostrou e a tabela também. É o líder contra o último, é o primeiro contra o último. Exatamente, né? Hoje, fazendo as contas, nós temos um Veranópolis com 4 pontos, o Passo Fundo com 5 e o Gaúcho com 6. Tá? Pior dos mundos. Qual seria o pior dos mundos nos clássicos? 2 empates. Claro, que daí cada time somaria apenas 2 pontos, né? Seria horroroso. Mas, veja bem,
Se o Veranópolis estaciona nos 4 e o Passo Fundo, que hoje é o 7º colocado, ele soma 2 pontinhos, ele abre 3 para o Veranópolis. Isso. Ele já abre uma rodada. E tem o confronto direto em casa. E tem o confronto direto aqui. E o Gaúcho abre 4 pontos. Então abre uma rodada e mais uma. Então, veja que para efeito de rebaixamento, independente do que acontecer no campo, lá no Vermelhão ou na Arena, as 2 derrotas do Veranópolis são assim, uma dádiva para o futebol de Passo Fundo, livrando o rebaixamento. A gente pode até quase que decretar algo nesse sentido. E agora, se acontecer de um dos 2 times ganhar os 2 jogos, bom, aí o rebaixamento passa ao largo desse que ganhar. Desse que ganhar e larga a bomba para o outro. A chance de, se houver um time que vença as 2, a chance desse time, mesmo sendo o Passo Fundo que tem um ponto a menos, se não entrar no G4, vai ficar muito perto. Exatamente. Vai ficar muito perto. Isso, e quem ganhar os 2 jogos, né, nessa hipótese, também passa a olhar para a parte de cima da tabela. Sim. Né? Até mesmo, Cleiton, eu imagino que se cada um somar 3 pontos, o Gaúcho ganha um, o Passo Fundo ganha outro, eu acho que os 2 podem pensar ainda em classificação. Vai depender um pouquinho aí também do que acontecer nos outros jogos, porque tem o confronto do Brasil de Farroupilha contra o Brasil de Farroupilha vai enfrentar a equipe do Tupi, né? Isso. E aí tem Glória e... Não, o Brasil de Farroupilha, perdão, enfrenta o União Frederiquense. E aí é Glória e Tupi. Glória e Tupi. Se nesse mundo perfeito aí que a gente está desenhando, eles poderiam empatar as 2. Isso. E aí, e olha só. E olha que curioso, a gente está falando que nesses 2 confrontos a gente tem o 2º, o 3º, o 4º e o 5º. Isso. Né? Separados ali por uma diferença quase que mínima de pontos. O segundo lá, o União tem 12. Que ele já está um pouco mais à frente. Mas depois tem 10. Exato, depois tem 10, tem 9. Né? E aí daqui a 7, e aí daqui a pouco você já tem também o Gaúcho chegando com 6 e o Passo Fundo com 5. Então daqui a pouco quem vencer um jogo pelo menos já começa a pensar numa outra tipo. E se tiver 2 empates aí entre Glória e Tupi, é perfeito. Exato, perfeito. Também. Até porque, olha, pelo que eu vi do Tupi no jogo contra o Gaúcho, eu tô sem entender ainda como que o Passo Fundo tomou gol do Tupi em jogada de velocidade do Tupi. Sinceramente, com todo o respeito aos jogadores do Tupi, né? Mas a gente viu que não tinha velocidade no ataque e na defesa pesada. A gurizada do Gaúcho ali, jogadores mais ágeis, né? Mais rápidos, tomaram conta, deram um cansaço, não teve o que fazer. E aqui a gente tem que lamentar esse jogo do Passo Fundo contra o Tupi, porque a gente tem que lembrar a história do jogo também. Sim. O Passo Fundo abre o placar no Vermelhão da Serra e depois, em 2 erros individuais de jogadores da sua defesa, né, acaba sofrendo a virada. Né? Isso, e, na verdade, são 2 erros que surgem ali a partir de tomadas equivocadas de decisões dos jogadores no lance. De bola errado, né? Exatamente. Quando você poderia fazer, sei lá, um lançamento, e aí foi feito o passe errado ali, foi feito o domínio meio equivocado, tal, aquela coisa toda, e acabou o Passo Fundo sofrendo aquela virada. E veja bem, o Tupi era uma equipe altamente ganhável. Bem ganhável. Naquele jogo mesmo, do Passo Fundo, ali mostrava-se, já que havia uma possibilidade de vitória. E esse último jogo do Gaúcho empolgou demais o torcedor que esteve lá na Arena BH, ou que viu depois a transmissão, ou que viu em casa a transmissão, enfim. Né? Porque o Gaúcho ele começa o jogo arrasador. Ele faz o 3-0 ali, ao natural. Claro que depois, né, Cristian, no segundo tempo ali tem as chances para o Tupi, e aí apareceu por vezes o goleiro, o Brasil, né, que acabou fazendo as defesas, outras, o próprio ataque lá de Criciúmal acabou chutando para fora, aquela coisa toda, o que é do jogo também. Sim. Mas o fato é que foi um 3-0 ali construído com autoridade pelo Gaúcho no primeiro tempo, coisa que o Gaúcho não vinha conseguindo fazer no campeonato. E acabou empolgando o torcedor que lá estava. Empolgou mesmo. E aí na segunda etapa eu vejo até que o Gaúcho tira um pouco o pé, né? O Gaúcho não força tanto, dá uma segurada, né? Pra até meio que um ritmo de treinamento ali pro Wanderson Pereira dar uma olhada. Eu gostei, é claro que não foi uma defesa muito exigida, né? Mas eu gostei do Roger com o Eric ao seu lado. Fazendo a dupla zaga, né? Isso. No lugar do Thales, que não jogou porque estava suspenso por cartões amarelos. Eu não sei se o técnico Wanderson Pereira vai voltar
com a sua zaga, com o Thales e o Roger, ou se ele vai manter o Eric. O Eric, o torcedor já conhece, é um zagueiro firme, alto, boa estatura, ele tem mais velocidade que o Eric, o Thales, né? Então eu penso que talvez seja ali uma boa dupla de zaga para a sequência da competição, o Eric junto com o Roger na defesa do Gaúcho. Olha, e pelo outro lado, a gente teve um Passo Fundo que sofreu bastante, né? Ele sofreu bastante porque ele perde por 1-0, só que ele poderia ter perdido por 3. Naturalmente, a partir do momento que ele tem 2 pênaltis ao seu favor e desperdiça. Mas aqui, claro que a gente tem que dar o mérito para o Robalo, né, para o goleiro do Passo Fundo que fez as defesas, importantíssimas, defesas de pênalti. Claro, sempre é muito importante, né? Mas também a gente tem que abrir aqui uma ressalva para o Passo Fundo, porque ele acaba se repetindo, talvez, naquilo que eu entenda, Christian, como a sua principal dificuldade, que é lá na parte final, tá? Porque ele começa bem, ele vai indo bem, aí chega na parte final, dentro da área, quando tem que concluir, acaba demonstrando algumas dificuldades, e até por isso ele tem poucos gols marcados, né, de algumas rodadas para cá. Coincidentemente ou não, é quando começa a ter problemas com seus centroavantes, que estão lá no departamento médico, e que daí o técnico ali, o Bruno Coutinho, precisa fazer algumas improvisações, com meias atuando como centroavante, e a coisa acaba não girando, não anda, né? Então fica esse ponto de interrogação para o Passo Fundo, se ele vai conseguir fazer o seu sistema ofensivo funcionar nos clássicos, coisa que não vem funcionando nas últimas rodadas. Eu fiquei assim, muito pensativo com relação a esse último jogo, Cleiton, porque, poxa, o teu goleiro pegar 2 pênaltis, e isso não servir de combustível para inflamar o time, ir lá e fazer um gol. Sim. Sabe? Quantas vezes a gente já viu aqui no futebol acontecer, o time tá sofrendo, aí tem um pênalti contra, o goleiro vai lá e pega, e aquilo dá um ânimo, aquilo muda, aquilo baixa a autoestima do adversário, aumenta tu vai para cima e consegue, né? Marca o seu gol. E o goleiro Robalo pegou 2 pênaltis. Dois pênaltis. Veja bem. Não foi o suficiente, não sei. Isso não foi capaz de mexer, me parece, com o time dentro de campo para dizer, vamos lá, ó, o jogo tá para nós. Isso era um indicativo, aqueles fatores assim, do futebol, só um pouquinho. Esse jogo aqui tá se desenhando para nós, vamos lá. Infelizmente, o Passo Fundo aí depois toma um gol lá no segundo tempo e acaba perdendo o jogo. Acaba perdendo o jogo, né? O que possibilitou também a inversão de posições ali, com o Gaúcho somando mais pontos que o Passo Fundo nesse momento, coisa que não tinha acontecido ainda dentro dessa divisão de acesso, e que abre também todo esse tempero, porque agora o jogo é na casa do Passo Fundo, né? E que vai buscar uma reação, uma recuperação no campeonato, exatamente nos clássicos contra o Sport Clube Gaúcho, né? A torcer, então, né, Christian, pelo bom desempenho das equipes, que a gente quer sempre que elas avancem, que elas evoluam, que elas somem os pontos, e fazer o que? Se vai ser um contra o outro ali, e os pontos entre si, não tem. O campeonato é esse mesmo, né? Que seja um bom jogo dentro e fora de campo, exatamente, que as duas torcidas vão até o estádio para torcer, que temos um bom público nesse domingo agora, no estádio Vermelhão da Serra. A informação é de que a direção do Passo Fundo disponibilizou 500 ingressos para a direção do Gaúcho, que são vendidos somente no Vermelhão da Serra. Exatamente. Mesmo, né? Então, mesmo torcedor do Gaúcho que vai para o jogo, quer comprar antecipado, tem que ir lá no Vermelhão para comprar esse ingresso. Então, esse detalhe é importante, né, Christian? Porque anteriormente a gente até teve algumas situações dos clássicos passados, por exemplo, em que o visitante tinha lá a sua carga de 500 ingressos na sua mão, e o torcedor ia na sua casa comprar. Assim foi lá no Passo Fundo, assim foi no Gaúcho ano passado. Esse ano as direções resolveram fazer diferente, resolveram concentrar as vendas todas em um local só. Nesse primeiro momento, como o mando é do Passo Fundo, é lá na lojinha, na secretaria do Passo Fundo, que fica lá no centro de eventos, né? Mas claro que, lembrando sempre, caso a torcida do Gaúcho não compre os ingressos, os 500 ingressos antecipadamente, vai ter no momento também a disponibilidade do torcedor do Gaúcho lá na bilheteria dos visitantes. Sim, vai ter o ingresso então à venda na hora, né? Isso, vai ter ingresso na venda na hora. Mas quem quiser garantir já o seu antecipadamente, né? É sempre interessante. A carga de 500 ingressos eu acho que é bem razoável, assim. A gente sabe que
espaço para mais torcedores visitantes não falta lá no Vermelhão da Serra, né? Mas aí tem a questão da reciprocidade também, né? Também tem isso aí, né? Porque a gente tem que levar em consideração também o fato que são duas casas esportivas muito diferentes entre si, né? Na sua capacidade, na sua montagem, né? O setor de visitantes lá na arena é muito inferior ao do Vermelhão da Serra, porque a capacidade total é muito inferior também, né? Então você tem que acabar achando um ponto de equilíbrio. Fosse proporcional, poderia ser também, né? Mas aí acaba ficando meio ruim também, porque daí você tem muitos torcedores, numericamente falando, em um jogo e menos no outro, enfim. E mesmo o Clássico Grenal, por exemplo, não é proporcional. Exatamente. É um número fechado de ingressos para as duas equipes, né? Então, tá tudo certo. Eu acho que os 500 aí fica de bom tamanho, 500 do Gaúcho no Vermelhão, 500 do Passo Fundo na Arena, e assim nós vamos para os dois clássicos. Tá bom, Cleiton? Convidando mais uma vez o nosso internauta aqui a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar, qual a sua expectativa, o que você espera desse clássico que acontece no próximo domingo. E depois do jogo, é óbvio, toda a repercussão aqui no De Primeira. Exatamente, né? Então já fica o convite, claro. Não é bem convite, né? É a lembrança para você dar o seu like, você curtir aqui esse vídeo, você passar para os seus amigos, para quem gosta de futebol, para quem quer manter-se informado sobre as coisas, sobre os nossos clássicos. O Gapaz que vai para o número 20 agora, né? Já foram 19 clássicos disputados. 20. Clássico 20 agora, este do próximo domingo. Número marcante. Isso aí. Se inscreve aqui no canal e também dos nossos parceiros. Muito obrigado aí a Bet77 Apostas Esportivas, ao Chopp Santa Madre e também Inteligente Energias Renováveis.